Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Mary Louise Brooks nasceu em Cherryvale, Estados Unidos, em 14 de novembro de 1906 e morreu em Rochester, 8 de agosto de 1985. Louise Brooks era uma atriz, modelo e dançarina norte-americana, mais conhecida como um símbolo flapper, e por popularizar o corte de cabelo liso e curto que lançou moda e se tornou um ícone nos anos 20. Louise Brooks é mais conhecida como a protagonista de 3 filmes realizados na Europa: A Caixa de Pandora, Diário de uma Garota Perdida, ambos de 1929, e Miss Europa, de 1930. Ela estreou 17 filmes mudos e 8 filmes falados antes de se aposentar em 1938. Após isso, Louise Brooks tentou entrar para o meio literário, com pouco sucesso. Escreveu alguns contos, novelas e críticas, mas seu maior sucesso editorial foi sua autobiografia, Lulu em Hollywood, publicada em 1982, 3 anos antes de morrer de ataque cardíaco aos 78 anos de idade. De Louise Brooks, Árvore de Natal. Sarah Atkin vira aquela cidade nascer. Fora para lá recém-casada, quando existia só uma casa, junto à estrada. Depois, foram construindo outras, vieram mais lavradores, formou-se a vila e, de repente, o progresso foi imenso. Em poucos anos estava o lugarejo transformado numa grande cidade, cheia de civilização e de ruído. A casa dos Atkin fora a primeira a ser construída ali, com luxo e conforto. Vinham de longe para admirar-lhe as portas de cristal e a escadaria de mármore, e nela se formara toda aquela família. Agora a velha Sarah morava ali sozinha, mas todos os natais reunia ao redor dela os filhos, os netos e os bisnetos. Toda a cidade sabia que ninguém festejava aquele dia mais alegremente que os Atkin. Era proverbial aquela reunião familiar. E aquele ano, nos primeiros dias de dezembro, já Sarah começava os preparativos. Limpavam-se os quartos, fechados durante todo o resto do ano. Arrumavam-se as camas, lustravam-se os soalhos, poliam-se os cristais e as baixelas. Tudo ficava a reluzir festivamente. E todos os livros de receitas eram consultados, na ânsia de encontrar coisas novas e deliciosas para a ceia. Mas certa manhã, Ellen foi visitar a mãe e disse constrangida que resolvera ir com o marido passar o Natal com a filha casada, ausente. Sarah não comentara, mas já aquele ano não estariam todos juntos. Dias depois, Arnold telefonou. Eles também não viriam. O neto estava muito pequeno. Seria perigoso viajar com aquele frio, e por isso passariam o Natal em casa. Sarah deixara o telefone com os olhos cheios de lágrimas, e naquela mesma tarde recebeu uma carta de Eva, dizendo que não poderiam vir devido ao mau estado das finanças do marido. Sarah enfureceu-se. Aquilo não podia ser verdade. Eles não tinham filhos e, apesar do dinheiro que perdera ultimamente, Bill ainda era bastante rico. Era uma desculpa para irem passar aquela noite sagrada em algum clube ou cassino. Tempos modernos. A sua festa, que sempre reunia 21 pessoas, esse ano seria apenas para 4. Ela própria, Jim, a mulher e o filho. Mas não importava, tudo se faria como se eles viessem. Sarah não deixaria os empregados verem sua humilhação. Fizera as compras como se a festa fosse a mesma de sempre. A grande árvore foi encomendada, e as tartarugas, as castanhas e os presentes também. Alguns dias antes do Natal, Jim telegrafou que o filho estava com pneumonia e não poderiam vir. Era demais. Tantos e nenhum para beijá-la naquela noite, que desde a sua mocidade celebrava com carinho e respeito. Várias noites Sarah não dormiu. Agitava-se na cama, nervosamente. Por fim, o grande dia chegou. Tudo estava pronto, como se horas depois a família devesse chegar. Os cristais reluziam, a árvore, cheia de luzes e de presentes, agitava os pequenos sinos ao menor sopro de vento que entrasse pelas portas. Depois do jantar, Sarah despediu as empregadas.
Deitou-se no grande sofá da sala e ficou a esperar a meia-noite. Sentia frio e estava triste. Pensava em seu abandono quando começou a ouvir vozes conhecidas, acompanhadas de risos. Estou delirando, pensava ela, esfregando a testa, olhando ao redor. Subitamente, a porta da rua se abriu e várias criaturas entraram rindo. A velha Etkin pensou ter visões, mas não, seriam reais demais aqueles fantasmas em roupas de tweed, luvas de lã, suéteres grossos. E todos rostos familiares que iam e vinham para ela gritando alegremente. Bom Natal, mamãe! Bom Natal, vovó! Sarah Etkin ergueu-se sem compreender. Eles ali estavam todos. Por que aqueles avisos? Mas eu não entendo. Por que disseram que não viriam esse ano? Os netos riram, num riso claro de gente moça e despreocupada. E Eva explicou. Você se mata de trabalho para esta festa, mamãe, por isso resolvemos dizer que não viríamos, para que você não fizesse nada. Cada um trouxe as coisas. Ellen trouxe a árvore e eu os doces, mas não terminou. As crianças haviam descoberto a árvore e batiam palmas, dançando em redor. Surpresos, os filhos olharam a velha Sarah. Mas você fez tudo da mesma maneira, mamãe? A árvore, os presentes, a ceia? Sarah sorria sem responder. E cada um corria a ver se realmente a casa estava preparada como nos anos anteriores. Não compreendiam, nem poderiam compreender. À meia-noite, abriram os presentes, abraçaram-se, cantaram. Eram efusões de alegria, brincadeiras, surpresas. Sarah sentia-se feliz. A ceia foi servida, como sempre, pelos mais moços, na grande mesa ornada com candelabros de madeira e ramos de ágarico. Já era muito tarde quando se recolheram aos quartos. Sarah ficou sozinha. Deitou-se novamente no sofá da sala e ficou a olhar o ambiente. Parecia que um tufão passara por ali, desmanchando tudo. De onde estava, via a árvore, onde ainda algumas luzes brilhavam, pondo um reflexo pálido nos sinos e enfeites que pendiam nos ramos verdes. Com os olhos semicerrados, ela pensava. Tinham mentido para lhe poupar trabalho, e nenhum deles adivinhara que é muito menos penoso ficar com o corpo exausto e ter o cérebro preocupado, muito mais fácil de suportar os músculos cansados que uma tristeza no coração. Não, nenhum compreendera. Eram de outros tempos. Não sabiam o que aquilo representava para ela. A alegria, o carinho que sentia, justamente em se fatigar nos arranjos, em imaginar o prazer que daria a cada um com um presente que escolhera. Viviam num turbilhão de ruído, de sensações, e não tinham mais tempo para as coisas profundas do coração. Tempos modernos. Sarah vivia afastada daquilo tudo, isolada no século, sentindo ainda como a gente de sua mocidade. Cerrava os olhos de cansaço e parecia-lhe ver sob a árvore, abrindo os pacotes, gritando de alegria, os filhos de todos, pequenos ainda, numa expansão de felicidade infantil. Contra as paredes cobertas de madeira escura, a árvore de Natal erguia-se luminosa. Parecia crescer, tocar o teto, ir além, até o céu, lançando para o alto os braços carregados de pedidos e promessas, como um símbolo sereno de felicidade e paz. E aos poucos ela ia se diluindo e enchendo de luzes novas. Eram as lágrimas que caíam dos olhos de Sarah. Vocês ouviram Árvore de Natal, de Louise Brooks. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.